amigos. Hoje nós falaremos aqui no canal de um personagem fantástico, ninguém menos que Paulo Freire e sua obra mais icônica, Pedagogia do Oprimido. Lembrando que Paulo Freire foi filósofo, pedagogo, educador, na verdade, e ele nasceu em Recife. Ele vem de uma família de classe média alta, de então. No entanto, a sua família recebe ou sofre toda a influência, né, todo o reflexo, né, da crise, da quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e perde, vamos dizer assim, aquele patamar de vida extremamente confortável que eles tinham. Então, a sua família, inclusive, passa por privações depois da quebra da Bolsa de Nova York, e ele, apesar das privações que ele tem na adolescência e no início da vida adulta, ele consegue concluir os estudos, né? Se forma em Direito, mas não tendo vocação para a advocacia, ele larga a advocacia para exercer o magistério. Ele foi professor de português. No entanto, Paulo Freire, ele cria, vamos dizer assim, uma forma totalmente inovadora de educar, né? Porque até então, e até hoje, inclusive, ainda se utiliza muito em sala de aula, seja na educação de adultos ou de crianças ou de adolescentes, aquela metodologia em que o professor, ele é mero transmissor de conhecimento e o aluno receptor, como verdadeira vasilha, nos termos de Paulo Freire. E ele inova porque ele retira da sala de aula esse sistema hierárquico que ele chama de opressor e coloca o aluno ou o educando em pé de igualdade com o professor, educador. Ele chama de educador, educando, e educando educador, porque deve haver, vamos dizer assim, na metodologia de Paulo Freire, uma relação de reciprocidade, e o principal instrumento de ensino do professor é o diálogo, porque Paulo Freire entende que o diálogo é um ato de amor. Tanto é que a sua metodologia de ensino, que ele é considerado, inclusive, o principal representante brasileiro da tendência de ensino chamada pedagogia progressista libertadora, ele é o principal representante aqui no Brasil. Por quê? Porque rompe com a tendência tradicional classicista de mera transmissão de conhecimento, em que o professor sabe tudo e o aluno, na verdade, ele é um agente passivo nessa relação de ensino. Então ele rompe com esse sistema e coloca o aluno e o professor em pé de igualdade. E o interessante é que o objetivo da pedagogia de Paulo Freire, porque ele é tão importante enquanto educador, enquanto teórico, filósofo, que foi dado o nome de pedagogia de Paulo Freire, ou pedagogia do amor, né? Esse sistema inovador de ensino, ele coloca professor e aluno em pé de igualdade. Um principal instrumento é o diálogo. Ele chama, inclusive, de ensino problematizador. Por quê? Porque o objetivo da pedagogia de Paulo Freire é formar cidadãos conscientes do seu papel na sociedade, formar indivíduos com senso crítico aguçado, né? O que ele quer é retirar da sala de aula essa reprodução do sistema opressor dos mais favorecidos em desfavor dos menos privilegiados. Então, Paulo Freire, ele tem uma metodologia de ensino interessantíssima, e essa obra, Pedagogia do Oprimido, apesar do título, na verdade, ela transforma cidadãos, né? O objetivo dela é transformar indivíduos cônscios do seu papel na sociedade, capazes de promover a revolução social que o país precisa, né? Então, é muito interessante, é uma obra. Claro, a gente observa que há em Paulo Freire uma tendência muito grande de colher das ideias de Marx muitos dos conceitos que ele coloca em sua obra.
Afinal, ele comungava das ideias marxistas. Ele, inclusive, exilou-se fora do Brasil, foi aposentado compulsoriamente, mas, por conta da ditadura, mas, se a gente abstrair, vamos dizer assim, essa ideia política que ele coloca nas obras dele, ou melhor, política marxista, muito embora eu, pessoalmente, concorde muito com a ideia que ele coloca no livro de que a educação é, sobretudo, um ato político e deve formar cidadãos politizados, né? Não meros instrumentos, vamos dizer assim, de manipulação político-partidária, mas indivíduos capazes de questionar a realidade, criticar, investigar os fatos, produzir conhecimento, né? Então, essa metodologia de ensino, a pedagogia do oprimido, ou pedagogia de Paulo Freire, é fantástica, apaixonante, né? Vale a pena ler Pedagogia do Oprimido, especialmente para quem se propõe ou quem está em processo, vamos dizer assim, de preparação para lecionar, né? Ou até para docentes. Então, a metodologia de Paulo Freire é muito interessante. Ele coloca, inclusive, o diálogo entre professor e aluno como uma forma de amor. Então, é muito interessante. A trajetória de vida de Paulo Freire também é um capítulo à parte. Então, minha sugestão de hoje, de leitura e de reflexão, né, principalmente para aqueles que querem fazer do ensino um instrumento de promoção do indivíduo, um instrumento formador de cidadãos críticos, né, totalmente desvinculados do inconformismo, que faz com que as coisas permaneçam da mesma forma, né? Aqueles professores que queiram fazer dos seus alunos parceiros no processo de ensino, né? Que deve ser um processo de reciprocidade, ou melhor, de reciprocidade no aprendizado. Ambos aprendem juntos, tanto o professor quanto o aluno, né? Não há uma hierarquia em que só o professor detém o conhecimento e o aluno é mero receptáculo. Então, que inclusive Paulo Freire denomina essa maneira tradicional de ensinar como sistema de ensino bancário, né, em que apenas o professor deposita o conhecimento no aluno. Então, vale muito a pena. Conheçam Pedagogia do Oprimido, conheçam a trajetória de Paulo Freire. Inclusive, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz que ninguém educa a ninguém e ninguém educa a si próprio. Os homens educam-se entre si. É fantástica essa metodologia de ensino, pedagogia do oprimido, que na verdade é uma vertente da tendência conhecida como progressista libertária de ensino, porque ele vê, Paulo Freire, o ensino como um instrumento de libertação de consciências, ensino como prática da liberdade. Então, meus queridos, leiam Paulo Freire, leiam Pedagogia do Oprimido e se encantem. Vale muito a pena. Que Deus nos abençoe e até breve. Que assim seja.